iremos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, de Isaías, capítulo 53. Os versos que nós iremos ler, amados irmãos e irmãs em Cristo, é os versos 4 ao 6. O primeiro verso fala o seguinte: assim nos diz o Senhor: certamente Ele carregou, tomou, suportou sobre si, sobre Ele, nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos, pensamos, imaginamos na nossa mente atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo, a correção de nossa paz estava sobre Ele, e pelos açoites que o feriram, pelos golpes, pela pancada que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco através da tua palavra. Traz para mim e para os meus irmãos. Traz para minha consciência. Me faz lembrar as palavras que tu ministraste em meu interior, na minha mente. E traz também quentinha do céu agora. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso irmão. Amém. Então veja só. Ele, um homem de dores, que se posicionou no meu e no seu lugar. Sim, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele foi o nosso parente, o nosso resgatador, porque somos da sua família, porque fomos criados para Ele, para a glória de Deus. Somos de Deus e Deus nos deu para Ele. Então nosso irmão se colocou numa posição de resgatador, de libertador, de salvador, para que eu e você não estivéssemos condenados, não estivéssemos para sempre destruídos, mas sim, pelo posicionamento do nosso irmão, podemos, através dele, ter esse relacionamento para com o nosso Pai, Deus, restaurar. Podemos falar com o nosso Pai. Podemos ter vida eterna, uma vida que é para sempre. Então, sobre Ele estavam as nossas enfermidades. Ele suportou, Ele carregou aquilo que era nosso. A maldição que nos acompanharia por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, pela culpa que a nossa vida carregava. Então sim, Ele suportou, Ele carregou sobre Ele.
Ele levou sobre si, diz a palavra, as nossas dores, os nossos sofrimentos, tanto mental como físico. E quando li esta palavra, eu e você, que hoje reconhecemos, acolhemos e sabemos a verdade sobre nós mesmos, nós sofremos as dores dos pecados de outros. Como assim, Lina? Quem de nós que conhecemos agora a verdade e a verdade nos libertou, quem não já se posicionou em oração, em humilhação, quem já não ficou em processos por amor daqueles que estavam ao nosso redor, no nosso ambiente e fazem parte da nossa família aqui neste mundo? Qual mãe que já não se colocou numa posição de humilhação e sofreu em si a dor da rebelião de um filho se levantar dentro da sua própria casa? Alguém se levantar no ambiente que você está. Me diz o Espírito Santo, dentro do seu trabalho, se levantar em rebelião a você, com pensamentos contrários aos seus. E você sentiu a dor no seu emocional e também no físico. Quem já não teve e já sentiu a dor de ter no ambiente que está, dentro da sua própria família, me diz o Espírito Santo, alguém cheio de influências malignas, cheio de demônios? Quem não já sofreu dentro do ambiente que está violência? Quem não já foi açoitado por palavras? Então essas pessoas que estavam no ambiente que eu e que você estavam pecando, estavam transgredindo, estavam fazendo mal, estavam contrário à palavra de Deus. E eu e você sentimos a dor. Quem já não se posicionou por a salvação de uma empresa, de um casamento, de um filho, como resgatador? Não em defesa com seu organismo próprio, como se o nosso organismo tivesse poder em si, mas porque sabemos que Jesus Cristo se posicionou, a Ele nós clamamos. Porque ouvimos falar de Jesus, porque ouvimos as suas palavras, gerou em nós expectativa, gerou em nós esperança. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que nasceu com um organismo e que de repente na sua vida, o próprio organismo entrou em disfunção. Uma área do seu organismo começou a sangrar, começou a não se ter controle sobre o seu próprio corpo. E ela ficou durante um tempo, 12 anos, com este incômodo em seu físico. Nascida em um tempo onde as mulheres eram colocadas pelos homens, pela humanidade, pela sociedade, pela multidão, em um lugar inferior, em um lugar de opressão, em um lugar de desvantagem, em um lugar de abandono. E além disso, ela ainda carregava no corpo, no organismo, durante um tempo, uma área que ela não podia controlar, que estava além do conhecimento humano, porque ainda não existia a cura
não se conhecia a cura para que aquele organismo voltasse a funcionar em equilíbrio, não existia. E por causa daquela disfunção, e por causa daquele sangramento, e por causa daquela circunstância, e por causa daquela situação, ela era rejeitada, desprezada, abandonada pela humanidade, pela sociedade, em cumprimento da lei. E assim muitos de nós vivemos essas dores, as dores que outros causam em nós. Jesus estava sofrendo uma dor que não era dele, era uma culpa que não era dele. Ele não havia pecado, ele não tinha pecado, ele não transgrediu contra Deus, mas ele se colocou em posição, naquela posição, em salvação da minha vida e da sua. E nós que estamos aqui vivendo neste mundo, que conhecemos verdadeiramente contra quem é a nossa luta, contra um adversário que se levantou em oposição ao nosso Pai e tem influenciado a vida de pessoas com o mal, para fazerem o mal. E muitas vezes essas influências estão dentro do ambiente que nós estamos, seja do trabalho, seja de um curso, seja dentro da família. Ele está ali, querendo realizar as suas obras. Mas Jesus veio, Jesus se posicionou, e por causa do nome Jesus Cristo, todas as obras dele, no nome dele, nós as conquistamos. Conquistamos a vitória por causa da nossa fé, a nossa expectativa nele. Sim, que as suas palavras têm gerado em nós. Nós ouvimos falar que Jesus Cristo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo expulsa demônios, esse nome. Então vamos a Ele em humilhação, em busca pela salvação, pelo resgate, pela libertação daqueles a qual estão no meio, entre nós e sobre nossa responsabilidade. Jesus tinha uma missão e eu e você temos uma missão. Saulo um dia foi perseguidor, mas após ele ter um encontro com Jesus Cristo, ele passou a ser perseguido, a sofrer as dores que um dia ele causou na vida de muitos. Agora ele sofria essas dores, porque ele conheceu a verdade. E eu e você, por conhecermos a verdade, por saber que a vida que importa é uma vida eterna, por não querer ver a nossa família, aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos deu, porque Deus nos deu para Jesus, e Ele se colocou numa posição de resgate por mim e por você, e porque Deus nos deu, nós temos nos colocado em resgate pela vida de muitos, por aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, pela responsabilidade que Ele tem nos entregado, e nós temos levado sobre nós as dores que essas pessoas têm causado, por não conhecerem a verdade. Mas há recompensas por mim e você se posicionar neste lugar. Me diz agora o Espírito Santo, traz para mim e para você esta palavra. Embora Deus ele tenha colocado na tua boca uma revelação, como Jesus se revelou para Paulo. E Paulo, que antes era acolhido por um ambiente, que antes era aplaudido naquele ambiente, que antes tinha o olhar daquelas pessoas do ambiente, mas ao ter um encontro com a verdade, aquelas pessoas do ambiente
não o acolheram mais, não o aplaudiram mais, não o olharam mais com o mesmo olhar. Embora Deus, o nosso Pai, tenha colocado na sua boca uma palavra que pessoas desse ambiente não entendem, como também na vida de Cristo, muitos não acolheu as suas palavras, a própria revelação ali com eles. Mas hoje eu e você fomos alcançados, mesmo sem ter visto Jesus na forma física. A verdade, o propósito que a sua vida carregou neste mundo alcançou eu e você. Então não desista, diz o Senhor. Porque o propósito que eu, Senhor, coloquei na tua vida para semeares nesse mundo trará muitos resultados, diz o Senhor. Alcançará a vida de muitos, diz o Senhor. Como assim, Lívia? Embora hoje muitos não creiam, muitos não acolham, o que eu, Senhor, coloquei na tua vida vai crescer. As dores que você passou, que você enfrentou, que você suportou, que você carregou, para cumprir o propósito que a sua vida carrega, vai gerar muitos frutos, diz o Senhor. Para trazer clareza sobre esta palavra, me traz agora à memória o Espírito Santo sobre alguém que uma vez, um senhor já de idade, muito experiente, eu assisti uma palestra dele e a fala dele foi a seguinte. Como faz um bom tempo, eu não lembro exatamente, mas algo me marcou bastante. Ele falava, ele havia descoberto, ele tinha uma revelação sobre a questão do Alzheimer. E nesta palestra, ele falou a seguinte fala. Ele disse assim: eu não posso me referir, eu não posso falar desse jeito, no meio ao qual ele estava, no meio científico, porque eles meio que zombaria, não acolheria. Traduzindo para mim e para você, mas era basicamente isso, ou seja, eles não aceitariam aquilo que ele havia descoberto. E eu ouvi aquelas palavras e veja, se Jesus estivesse preso em seus pensamentos, com quem não iria acolher, com quem não iria acreditar, eu e você não seríamos alcançados. Então você pode, eu e você, nessa geração, trazer uma revelação do céu para a vida de pessoas, para que a vida de pessoas sejam alcançadas, sejam curadas, sejam libertas, sejam restauradas. E muitos podem não acolher neste tempo aquilo que Deus te revela, aquilo que Deus te mostra, mas não vai deixar de crescer, não vai deixar de prosperar, não vai deixar de avançar, porque alguns nas multidões não creem, não acolhem e não recebem. Mas isto é uma prisão. Este homem, eu tive a oportunidade de lhe enviar uma mensagem e dizer para ele que, embora o meio que ele está não acolhesse aquela revelação, que ele tivesse em mente que aquilo que ele descobriu, que aquilo que para ele foi revelado, vai alcançar, vai abençoar a vida de muitos. Se a vida aqui neste mundo não é importante, que ele deveria sim abrir sua boca, colocar para fora o conhecimento, o despertar, a revelação que o próprio Deus deu a este ser humano sobre esta doença, sobre esta enfermidade. E que se hoje a própria ciência não o acolhesse, no futuro a própria ciência reconheceria que aquilo que ele falou naquela época, embora ele não estivesse mais aqui, iria de alguma forma contribuir para o avanço da cura, da restauração para esta doença.
aquela mulher do fluxo de sangue, ela trouxe uma cura aonde não havia cura. Porque ela ouviu as palavras de Deus. Porque ela ouviu falar de Jesus. Então Jesus se posicionou para que no nome dele, eu e você, expulse os demônios dentro que estão sob influência na vida daqueles a qual nós amamos dentro da nossa casa. Sobre aqueles que têm se levantado em rebelião, como filho de Davi, dentro da nossa própria casa, dentro do ambiente. Não se preocupe, se eu e você estamos posicionados em Deus, não tem Labão que mude nosso salário 10 vezes, que Deus não esteja vendo e que ainda assim eu e você não venha a prosperar. Não tem governo, não tem chefe que roube, que tire aquilo que é nosso, que seja injusto, que eu e Deus não venham, que Deus, eu não, que no nome de Jesus, porque Deus vê a injustiça, Ele não traga, Ele não te faça prosperar, porque Jacó prosperou, mesmo Labão mudando o seu salário. Então, se nós obedecemos, cumprimos aquilo que o governo pede, mesmo que para nós tenhamos no pensamento é injusto, não deveria ser assim, não importa. Aquele que te protege, que te criou, que está contigo, Ele traz em dobro, Ele te faz prosperar. Não foi assim? Me diz o Espírito Santo com Sara. Quem interviu na vida de Sara, diante daquela situação difícil? O próprio Deus, porque estava ela em obediência, em concordância com o seu esposo, sem briga e sem rebelião. E Deus interviu. E Deus, Ele permanece o mesmo. E no nome de Jesus, eu e você temos a conquista desta vitória sobre esta enfermidade que a tua vida carrega. Nós não precisamos ficar lá com um laudo, nem discutir com as pessoas que ainda não têm acesso ao conhecimento da cura. Mas aquela mulher, mas aquela mãe foi a Jesus, porque Jesus liberou uma palavra, porque Jesus tem o poder para curar, para trazer saúde, para restaurar a saúde. A palavra diz aqui no seu final: e pelos seus açoites que o feriram, nós somos curados. Curar. Por causa do nome Jesus Cristo, pode ser restaurada a tua saúde mental. Pode ser restaurada a saúde do teu corpo. Há cura para esta enfermidade. Mas o que eu e vocês temos feito? Nós temos só ouvido o laudo? Nós temos só ouvido as pessoas do ambiente? Ou nós temos ouvido a Jesus? As suas palavras. Porque as palavras de Deus, ela é viva. Dentro de mim e você, há pensamentos verdes? Ou as folhas da nossa árvore é seca? Dentro de nós, os nossos pensamentos é verdes? Os nossos pensamentos é verde ou é seco? Se for verde, produzirá resultado, produzirá fruto. Mas para isso, precisamos ouvir, dar atenção às palavras de Deus e assim buscarmos. Porque aquele que criou o nosso organismo, aquele que tem nos dado forma, Ele não mudou. Ele tem a cura, a restauração para este corpo. É no nome de Jesus que nós podemos conquistar a nossa vitória. Ele disse: eu venci o mundo. Eu e você também vamos vencer pela fé, pela expectativa, pela confiança nele.
Aquela mulher não ficou com os demônios em casa. Aquela mulher do fluxo de sangue, mesmo já tendo ouvido tantas palavras negativas, não ficou lá conformada com o laudo. Não foi brigar com as pessoas que têm um conhecimento até certo ponto sobre o organismo, mas foi buscar naquele que poderia liberar a sua cura, que poderia dar a ela a sua cura, que poderia expulsar os demônios. Então sim, eu não sei o que se levantou sobre a sua vida, eu não sei as dores que você tem enfrentado, pelos que estão em pecado, que são hostil a Deus, que estão em rebelião, com pensamentos contrários à palavra de Deus, dentro da sua casa, dentro da empresa, no ambiente que você está. Mas assim nos diz o Senhor, Jesus Cristo, o meu Filho, o irmão de vocês, conquistou para vocês a vitória. Então não se conforme, irmão, não fique parado, mas em humilhação, em busca. Se não sabes o que fazer, a palavra de Deus nos orienta. Se não sabes por que tudo está acontecendo, Daniel nos mostrou. Ele se posicionou em humilhação. Ele foi buscar. Ele perseverou até que o anjo, mesmo havendo resistência no mundo espiritual, a resposta chegou para Daniel e o anjo trouxe da boca de Deus a revelação. E eu e você temos o Espírito Santo de Deus que ouve e que nos revela, que nos explica a situação, que nos diz o que fazer, que nos orienta, que nos ensina a orar. Peça ao Espírito Santo, eu não sei orar, eu não estou entendendo o que está acontecendo, me mostra qual é o verdadeiro inimigo, qual eu estou lutando, o que é que há escondido dentro da minha casa, o que é que há escondido na vida daqueles a qual estão no ambiente que eu estou, para eu lutar, para eu me posicionar. Assim nos diz o Senhor, porque Jesus Cristo conquistou a minha e a tua vitória. A paz, a tranquilidade que a nossa vida carrega foi porque alguém se posicionou. Foi porque alguém se colocou para sofrer as dores e não desistiu de mim e de você. Então não desista. Não desista da empresa, não desista da vida do filho, não desista da vida do seu marido. Não desista, mas no nome de Jesus, todas as influências malignas do mal que tem influenciado a vida daqueles que está ao seu redor, no nome de Jesus, serão retirados da vida deles. Chame Deus para julgar a esta causa. Você que está chorando por alguém, Davi estava chorando pela vida do seu filho. Tem coisas que não está no meu alcance e no seu. Não é no nome de Lilian, não é no seu nome. É no nome daquele a qual você tem crido, a qual você se entregou. É o seu parente, Jesus Cristo. É a Ele que você clama, é a Ele que você pede, é a Ele que você chora. E diz para Ele: o nosso adversário, irmão, está lutando, está pressionando, está querendo roubar a vida deste, está querendo destruir a vida deste. E eu e você posicionado, eu não estou descartando a dor de alguém que colocou um pensamento dentro da sua alma e disse: não quero mais. E disse: isto aqui é meu. Brigando por uma herança, brigando por uma casa que é seu,
que é de direito seu, que o próprio Deus te deu. Eu não sei o que é seu, o que é de direito seu, mas que alguém se levantou contra você, em oposição a você. Mas assim te diz o Senhor, eu, o Senhor, o teu Pai, irei receber. Você tem uma família que guerreia por você nas regiões celestiais. Você se posiciona em humilhação e em oração, porque pelo organismo humano, pela força humana, eu e vocês não podemos lutar, mas aquele que luta as nossas guerras contra o nosso adversário, que quer realizar as suas obras no nosso emocional, na nossa vida física, trazendo doenças, trazendo enfermidades sobre o nosso corpo, no nome de Jesus será repreendido sobre o teu corpo, assim te diz o Senhor. É no nome de Jesus, receba, saque, porque já foi conquistada. Jesus, nosso irmão, nosso resgatador, para Ele a tua vida é muito importante. Deus não te criou como um projeto do acaso, como um projeto que Ele vai descartar, como um projeto que está perdido. Deus te criou e te deu para Cristo, para o seu Filho, e Ele não desiste de mim e de você. E mesmo que o que ele venha, como Davi, se ele pudesse escolher, o seu filho não teria morrido. Mas o seu filho morreu para este mundo. O importante é que Jesus salve a alma do seu filho, da sua filha, para viver na eternidade com você. Esta é a maior luta que nós nos posicionamos diariamente contra as obras do adversário. Porque as obras de Deus, para mim e para você, é que Ele quer o nosso bem. Mas o mal, ele existe. E como eu e você não lutamos contra pessoas, existem momentos que eu e você precisamos sair do ambiente. Precisamos sair de lugares. Embora em algum momento tenhamos que voltar. Embora a palavra tenha dito para Paulo não voltar. Porque eles não aceitariam, não criam algo dessa forma no testemunho de Paulo sobre Jesus. E há situações difíceis. Deus manda eu e você falar, mas o processo e a obra é dele. Fale o que o Espírito Santo de Deus e não o que o seu organismo pensa, mas aquilo que o Espírito Santo revela, e Deus cumprirá a sua palavra. Não é eu e você. Não temos poder, mas pertencemos a uma família que é poderosa, a mais poderosa. Eu e você só precisamos obedecer e manter a nossa integridade em nosso interior, em nossa mente, não realizando obras que venham manchar, criar memórias dentro do nosso cérebro, dentro do nosso interior, de pecado, de dor, de transgressão. Por isso que nós fugimos. Nós não vamos matar, nem com palavras, nem com atos físicos. Por isso que nós fugimos. Não adianta nós discutirmos com quem está com pensamento duro e insensível e se levantou contra você. Essa guerra não é tua, essa guerra é de Deus. Davi saiu do ambiente. Como ele lutaria com o próprio filho, havendo uma afeição? Saia da guerra, diz o Senhor, porque é o Senhor que irei lutar esta guerra.
temos uma família, não estamos desamparados nesse mundo. O nosso Pai é Deus, é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou, que não dá para eu e você definir com uma palavra, mas Ele não mudou. Por mais que para o nosso cérebro seja algo incompreensível, a cura de uma enfermidade, a restauração de alguma situação, para Deus não é. Mas se nós não tivermos ouvindo as suas palavras, como iremos manter a lamparina acesa? Como iremos continuar esperando o milagre? Como iremos continuar perseverando no cativeiro? Porque para Deus tudo existe um tempo. Aquela mulher sofreria 12 anos com algo que ela não teria controle. Aquele povo passaria 70 anos em um cativeiro. Aquele povo tinha uma palavra que a sua descendência seria escrava. Nós não mudamos ao tempo, mas as palavras de Deus nos sustenta, nos faz perseverar. Não é as circunstâncias, não é as amizades, não é as pessoas. É as palavras de Deus, não é descartando elas, mas é porque o caráter de Deus, por Ele ser fiel, por Ele ser quem é, poderoso, soberano, nós ouvimos e cremos nas suas palavras. É por isso que hoje você ouve essa palavra e será guardada numa parte inconsciente, em memórias dentro do seu cérebro. É por isso que o Espírito Santo vem de novo e Ele fala a mesma palavra. Por quê? Para trazer para sua consciência a palavra falada, para que você lembre, já que você está dentro de um tempo que você não pode mudar, mas que Deus pode trazer. Porque chega o tempo, mesmo depois de tanto tempo, me diz o Senhor, mesmo depois de tanto tempo, em a expectativa de Abraão e Sara não ser mais a mesma, Deus chega o tempo de Ele dar, de Ele gerar, de Ele trazer. E assim também na minha vida e na tua. Deus ouviu a tua oração, assim também como Ele ouviu a de Zacarias e enviou um mensageiro para dizer: você vai gerar. E o Espírito Santo de Deus me traz essa palavra e eu estou aqui falando em nome de Jesus: você vai gerar, porque Deus ouviu a tua oração. Deus lembrou de você e mesmo que tenha passado tanto tempo, a promessa vai se cumprir. Aquilo, todas as palavras que a tua vida carrega, que você não sabe por que meio iria acontecer, mas chegou o tempo, diz o Senhor, de todas as minhas palavras que a tua vida carrega se cumprir. Tem alguma dificuldade, não está entendendo, alguma situação inesperada aconteceu? A palavra de Deus nos orienta. Josué clamou, Daniel clamou. E aquele que nos enviou a este mundo e colocou sobre nós um propósito, Ele não nos desampara, mas conosco estará para sempre. Então, clame a Ele e Ele irá te responder. E Ele irá revelar o que eu e você precisamos saber. Ezequiel, com 30 anos, os céus se abriram em visões e Deus falou. E ele falou o que Deus mandou falar. O cumprimento da palavra, nos diz o Senhor, não é vocês que farão, é o meu poder, é a minha mão. Só fala para Faraó que eu disse que eu vou libertar. Então não importa quem está se levantando em oposição neste ambiente, quem está resistindo no seu interior, no ambiente. Se eu falei e eu disse e eu sou o grande eu sou, eu então farei, eu cumprirei todas as minhas palavras, diz o Senhor. Parem de olhar para o organismo de vocês. Eu sei que vocês têm sentido a dor da rejeição, do abandono, a dor dos pensamentos duros que estão nesse ambiente junto com vocês.
mas eu, o Senhor, continuo lutando essa guerra. Continuo com a minha mão poderosa trabalhando, porque a minha palavra, diz o Senhor, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vocês vão sair. Eu estou lutando por vocês, diz o Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe. Acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai nosso, nós te agradecemos pelas tuas palavras, que tu trazes, Pai, tão quentinha do céu, para nós, neste dia. Obrigada por permaneceres conosco. Aumenta em nós a fé, a expectativa. Nos leva, Espírito Santo de Deus, a este lugar de busca pelas palavras que produzem em nós a vida, que retira de nós essas folhas secas e faz enverdear esses pensamentos, moldados pelas tuas palavras, renovados pelas tuas palavras. É no nome de Jesus que eu peço, porque Ele conquistou todas essas coisas por nós. É no nome de Jesus. Amém.